Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa e hoje. E novamente o nosso querido cineasta desta nova geração, Christopher Nolan, volta novamente com mais um projeto grandioso. Falo grandioso, obviamente, por esse filme aqui ser um dos mais aguardados de 2026 e também ter tido um orçamento gigantesco, tremendo, de cerca de 250 milhões de dólares. Sem contar que esse filme é muito importante para o cinema, pois é um marco, já que pela primeira vez esse filme foi todo rodado com câmeras IMAX, uma câmera de alta qualidade, das melhores que tem. Mas será que esse filme só é grandioso tecnicamente? Ou será que narrativamente ele tem muita coisa a nos oferecer? Só vou adiantando que eu trago boas notícias. E algumas ruins também. Mas isso e muito mais, vocês vão descobrir tudo isso ao longo desse vídeo. Então sem mais enrolação e quem chegar primeiro, ganha! O rei Odisseu, para retornar à sua terra natal, Ítaca, após a vitória na guerra de Troia, amaldiçoado pelo deus Poseidon pela sua arrogância, o herói precisa guiar sua tripulação através de mares violentos, enfrentando criaturas mitológicas terríveis como o Ciclope, Polífemo e o canto sedutor das sereias. É fabuloso como Christopher Nolan nunca erra, né? Quer dizer, posso ser que ele falhe em algumas coisas durante o filme, que como eu sempre costumo dizer, nenhum filme é perfeito. Mesmo ele sendo nota 10, ele sempre vai ter alguma coisinha ali que tá fora do lugar. É o caso de A Odisseia? Creio eu que sim, mas já a gente chega lá. Vamos aos pouquinhos começar pelas partes boas. Já anuncio que estamos diante de um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. Obviamente que 2023 tá na metade ainda, falta os restos dos meses de 2023, vai ter muita coisa por aí, muita coisa ruim, muita coisa boa, mas faz parte do cinema. Mas, na minha opinião, A Odisseia já é considerado um dos melhores filmes, na minha opinião, e não só pelo seu esplendor visual. E eu, sinceramente, eu gosto muito de filme que envolve mitologia grega, eu acho muito interessante, e até porque quando é um projeto envolvendo mitologia grega, sempre a gente costuma aprender muito sobre os personagens da mitologia grega. E eu gosto, eu acho interessantíssimo. E o que Christopher Nolan fez aqui foi um espetáculo. E o ponto visual, obviamente, é o maior pilar de toda a história. Não só porque é a primeira vez que é um filme rodado em câmeras IMAX, e sim pela história assim, que ele conseguiu moldar perfeitamente, mesmo não sendo a mais original possível. Isso porque tem os livros, aí não se torna um filme original. Mas o trabalho dele aqui, tanto na mixagem de som, quanto nas coreografias de câmera, as cenas de ações épicas são deslumbrantes. Esse filme aqui, com certeza absoluta, é para você ver na tela maior que tiver dos cinemas. Aqui no Brasil não tem muitos, acho que não tem muitos cinemas com câmeras IMAX. Mas se você achar, corra o mais rápido possível, porque você vai se deslumbrar com o que você vai ver aqui em A Odisseia de Nolan. Porque é um filme fabuloso visualmente, é lindo, cada ceninha de ação. Por mais simples que as coreografias dos atores ali nas cenas de ação sejam, é muito caprichado como o Nolan consegue pegar algo simples e transformar em um negócio épico que deixa a gente arrepiado até onde não tem cabelo. E todas as cenas que envolvem a ação aqui de A Odisseia são cenas deslumbrantes. São cenas ali que deixam a gente alucinado, tenso. E eu, na minha opinião, tudo é tão perfeitinho, porque querendo ainda assim a história aqui que se passa depois da Guerra de Troia e tudo mais. Ele é um filme que me consegue conectar uma coisa com a outra sem explicar, porque esse filme é daqueles que ele não precisa estar explicando toda hora as coisas pra gente. Ele é um filme que ele vai acontecendo, vai desenrolando e quando chega à conclusão, deixa tudo de forma muito redondinha. E na minha perspectiva, eu não vi ali nenhuma falta de explicação, não vi uma necessidade de explicar alguma coisa, eu não vi que o roteiro estava ali com furos. Eu acho que, na verdade, o roteiro de Nolan, aquele filme, é um roteiro muito caprichado, muito redondinho. A história vai acontecendo no tempo, vai se passando enquanto ele tá lá enfrentando as batalhas que ele tem de enfrentar até voltar para a cidade dele, lá para a esposa dele. Tudo vai acontecendo ali de forma muito redondinha e caótica ao mesmo tempo. Como eu digo, é incrível como o Nolan sempre acerta em seus projetos. E os últimos que ele tem feito, a mesma coisa ocorreu. Não é spoiler, mas uma das cenas que mais gostei aqui do filme, envolvendo as cenas de ação aqui do filme, foi a do Canto da Sereia, né? A cena dos Cantos da Sereia e a cena do Ciclope lá, aquele Ciclope estranho, bizarro. As melhores cenas do filme de ação são essas, de tão bem feitas que são gravadas, é impecável. E a trilha sonora, o quê? Meu filho, você não tem noção do que a trilha sonora faz nesse filme. É incrível, assim, você sente a cadeira da sua seção tremer, você sente seu coração tremer. É perfeito, assim, visualmente o filme. Não tem um problema. E como eu falei, a trilha sonora, ela tem ali um alicerce muito específico no filme. Pois se tá acontecendo alguma cena muito tensa, ela vai trabalhar a trilha sonora nessa cena tensa. Se tá numa cena mais dramática, ela vai trabalhar perfeitamente nessa cena dramática e sempre tá ali nos cantos. Mesmo que ela não esteja aparecendo toda hora, só mais nas cenas de ação,
ela sempre vai estar ali. Pra você que gosta de mitologia grega, pra você que gosta muito do livro, pra você que gosta de um filme com ações que deixa você ali tremendo na base, que alucina a todo momento, a Odisseia é uma ótima opção. Cola em mim, meu filho, no cinema, assiste que você não vai se arrepender. A não ser que você não goste muito desse tipo de filme, assim, se gosta mais de um terror, do tipo, aí é um gosto seu. Eu, pelo menos, já tenho na minha listinha aqui um dos melhores filmes de 2026. Ele pode ter ali quase 3 horas de duração, a Odisseia, mas são 3 horas que, no meu ponto de vista, passou muito rápido. Porque mesmo que o filme ele vá acrescentando momentos mais calmos, daqui a pouco acontece um problema, daqui a pouco para, estão ali resolvendo, estão fluindo, daqui a pouco acontece outro problema. Ele é um filme que ele vai sendo tipo escalado, sabe? Vai acontecendo uma coisa atrás da outra, aí para um pouquinho, outra atrás da outra, e por aí vai até chegar à conclusão final do filme, que é épico também. Então, do meu ponto de vista, a duração aqui do filme, além de ter quase ali 3 horas, o filme tem 2 horas e 50 e pouco, se não me engano, é um filme que, no meu ponto de vista, não demorou tanto pra passar. Óbvio que ele decaiu em alguns momentos, principalmente nesses momentos mais mornos do filme, onde ele dá um descanso pra gente, pra logo em seguida vir outra alucinação. E se não bastasse isso, o filme ainda consegue trazer momentos incríveis com maravilhosos escalação dos elencos para cada personagem. Que pra mim, gente, eu não desgostei de nenhum dos personagens. Mesmo eu sabendo que alguns deles aqui aparecem por poucos minutos, eu acho que o roteiro ele necessita o momento para aquele personagem. Tem que ter aquele momento, ele não precisa de muita duração em tela, o ator. É porque o povo gosta muito dos atores, né? Quando o ator aparece pouco tempo no filme, o povo se indigna logo, que eu já vi o povo nas interwebs falando sobre isso, né? A questão da Zendaya aqui do filme, a Zendaya, sei lá. Ela não aparece muito aqui, eu já vou logo dizendo a vocês, não é um spoiler, porque todo mundo já sabe, mas o tempinho que ela aparece ali é muito importante e é especial, sim. Então não reclamem do filme por isso, porque eu creio que mesmo os personagens não aparecem tanto assim, o resto contribui muito. Porque o resto do elenco aqui, sinceramente, eles são lacração, assim, as escolhas foram perfeitas, cada um deles, não tem um que não seja uma escolha perfeita, mesmo eu achando as atuações dos personagens aqui secundários, principalmente, morninhas, digamos assim, como o Tom Holland, né, que eu também não acho que seja uma grande atuação aqui nesse filme, ele já atuou muito melhor em outros projetos. Já a Anne Hathaway e o ator que faz o Odisseu aqui do filme, eles entregam muito mais peso dramático, entregam muito mais carisma e muito mais, digamos que, um ar de protagonismo maior, pois é a Penélope, interpretada pela Anne Hathaway, e o Odisseu, interpretado pelo Matthew Damon. E pra mim, ambos atores ficaram muito bem nos papéis, as atuações são muito boas deles dois principais. Eu destaco a Anne Hathaway e o Matthew Damon como os melhores aqui no filme. Os secundários estão ok. Robert Pattinson também entrega uma intérprete ok, não chega a ser algo tão grandioso, mas ele tá ali fazer um papel, digamos, de quase de um antagonista, né? Vocês vão entender quando assistir o filme, quem assistiu o trailer vai saber. Mas ele tem o seu carisma, mesmo que não seja tão desenvolvido assim. Porque os personagens estão ali mais para cumprir o que o roteiro está propondo. E eles cumprem o que o roteiro está propondo. E no meu ponto de vista, a escalação do elenco aqui pra mim foi muito boa. Mesmo alguns não atuando tão bem quanto os outros, como a Anne Hathaway, como o Matt Damon. Eles estão cumprindo muito bem o papel e pra mim foram ok. O filme se ganha mesmo pelo visual, pela trilha sonora, pelas coreografias de cenas de ação, pelos efeitos visuais das criaturas, dos monstros, né? O filme ele se ganha muito mais por isso. Pelo elenco é mais pela nostalgia e pelo gosto do público. Mas o ponto alto mesmo é o visual, mixagem de som e etc. E mesmo comparado ao livro, eu acho que a personagem da Penélope aqui no filme parece muito passiva, digamos assim. Porque ela não tem aquela complexidade que tem na obra original, como o livro. Ela não tem aquela tratação. Até porque os diálogos dos personagens aqui, eles foram feitos muito mais, de forma mais formal, digamos assim, para que a gente entendesse mais as coisas, mesmo não precisando estar dando explicação toda hora das coisas pra gente. Porque isso o filme não fez, do meu ponto de vista. Mas as falas, os diálogos entre os personagens são muito, digamos que, do dia a dia, e a gente entende tudo de forma breve. O que pra mim não destruiu minha experiência, a não ser pra você que é muito chata aí, mas eu acho que às vezes pra muita gente pode estranhar, principalmente aquela pessoa que é muito crítica e gosta de um roteiro muito mais caprichado e que não fique dando abertura pra explicar as coisas, mesmo não sendo de cara, assim. E eu gosto como o filme aqui, ele não quer facilitar nada pro Odisseu, o personagem, no caso aqui, na trajetória dele. O filme ele não precisa estar pegando tipo a Athena, né, interpretada pela Zendaya. Ela não tá aqui para facilitar a jornada dele. Ela tá ali para dar o conselho para poder seguir
firme, porque o filme, aquele tempo daquele desenvolvimento do personagem do Matt Damon, ele tem ali, ele atua muito bem, ele traz uma complexidade pro personagem ok, porque ele não é aquele herói de filme de super-herói que a gente conhece, que vai estar ali, vai enfrentar, pode até cair de vez em quando, mas vai se reerguer. Ele vai por uma estratégia muito mais racional, muito mais inteligente. O personagem vilão, ele é um personagem inteligente. Ele não é um personagem que vai seguir o clichê dos super-heróis, que cai, mas levanta e derrota no final o inimigo. Ele vai ter muitos problemas no meio do caminho. Vão ser problemas muito extensos que vai prejudicar ele e os ao redor dele, mas ao mesmo tempo ele vai ter ali toda uma abordagem. O personagem do Matt Damon, ele entrega muito mais, e muito mais mesmo, aqui como personagem de Odisseu, com uma trajetória de herói muito mais complexa e desenvolvida. Então não vai aparecer personagem ali para ajudar ele, não vai aparecer de vez em quando por até o roteiro querer. Mas como eu falei, ele vai por um lado muito mais racional, porque o roteiro do Nolan aqui me pareceu muito inteligente. E pode ter incomodado sim muita gente a questão dos atores famosos aqui do filme, do elenco famoso, não aparecer muito toda hora, a todo momento do tempo, porque na verdade aqui a gente acompanha a trajetória do Odisseu. A gente não vai acompanhar de fato os outros personagens da eles são importantes, não estou dizendo que são. Mas as pessoas estão se frustrando com o filme porque não aparecem muitas cenas dos atores que eles gostam. E a gente tem que pensar, por um lado, que o filme aqui é sobre a trajetória do Odisseu, não é sobre os personagens em si secundários, eles têm a importância deles. E embora o filme não seja um total desenvolvimement de personagens secundários, um total abordagem de seres mitológicos muito mais aprofundados, porque isso o filme não tem, ele tá ali, eles estão ali no caminho do Odisseu para poder dificultar mais a jornada. É um dos melhores filmes de 2006, sim, não é o melhor, mas é os melhores e espero que venha muitos mais ainda daqui no final do ano. E pode ser que frustre algumas pessoas pela questão do elenco, né, de não comparecer total aqui no filme e as atuações, principalmente os secundários, não se entregar tanto nas atuações. Mas eu creio que são problemas tão pequeninos ao lado de tantos pontos positivos que faz com que a trama encolha ao redor. Por este motivo, a nota que eu dou ao filme A Odisseia é a nota 9. Então, galera, esse é o vídeo. Eu espero muito de coração que tenham gostado. Se gostaram, o quê? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês estar recebendo vídeos novos sempre. Lembrando, vídeos novos todo sábado, finalzinho de semana tem vídeo recapitulando saga. Essa semana eu não postei, semana passada também não, porque são vídeos muito complexos, gente. Exige muita pesquisa, muito estudo, muita informação e muito tempo de edição também. É cerca de 2 dias para editar e acho que 1 semana para escrever o texto, o roteiro do filme. Então é muito complexo, mas vai sair o capítulo 9 do Revisando a Franquia. A gente já tá chegando ao final para darmos inícios ao Revisando a Franquia, recapitulando, né, a Hora do Pesadelo. E eu vou demorar um pouco para fazer, porque esse mês de junho, julho, meu filho, tá assim, ó, de filme. Inclusive eu tenho que fazer a crítica de He-Man, que eu deixei passar. Mas é isso, um beijo, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.